Porque pode não parecer, mas a gente está numa situação de pandemia e São Paulo continua a todo vapor. Então, eu sou Mataus, como a Jéssica tinha falado, eu sou um dos coordenadores do Engaja. A gente tenta ter uma linguagem de tirar um pouco da hierarquização desses processos, e a gente se chama de comitê facilitador. Quem é coordenador, quem é do administrativo do Engaja, faz parte do comitê facilitador, porque a gente facilita que as coisas na rede, que as coisas no Engaja funcionem. Então, o Engaja nasce em 2013, justamente por uma oportunidade de um grupo de meninas que estuda relações internacionais aqui na PUC de São Paulo. Elas participam da Rio+20, que foi a conferência sobre desenvolvimento sustentável lá no Rio de Janeiro, e elas percebem, isso num grupo maior, não delas 5 apenas, elas percebem que fóruns internacionais de discussão sobre esses temas contemporâneos, sobre esses temas socioambientais, eram majoritariamente ocupados por uma juventude de países desenvolvidos, como os jovens da Europa, jovens da América do Norte. E elas percebem que isso é uma super lacuna de representação e que elas botam toda a energia que elas têm para criar o Engaja, para ocupar esses espaços de tomada de decisão, né? Em 2013, a gente surge com esse objetivo, com essa missão, que é justamente de levar e engajar jovens brasileiros em conferências internacionais, principalmente discutindo questões socioambientais e com grande força e com grande atenção para a pauta de clima, pensando ali, anos depois, na COP21, na Conferência de Mudanças Climáticas que aconteceu em Paris, que deu início ao Acordo de Paris. Mas elas também percebem, ao longo do tempo, que o trabalho, enfim, do envolver os jovens em conferências internacionais, por si só, ele tinha uma fragilidade que era a discussão local. Isso não existia dessa maneira que é hoje, né, que é tão consolidado, que a gente está em tantas cidades. Então, a ideia que elas tiveram e que, junto com a rede, elas desenvolveram, foi justamente redesenhar a missão do Engaja para focar na discussão local e daí a participação em conferências internacionais ser muito mais uma consequência disso do que necessariamente nosso objetivo principal. E hoje é assim, a gente tem uma rede com mais de 2 mil jovens inscritos, que é uma rede expandida, né, que são os jovens que recebem nossa comunicação, que eventualmente fazem alguma ação, que estão pontualmente participando de atividades, e um grupo menor, que é um grupo de articuladores, como a gente chama aqui, para diferenciar desse membro dessa rede expandida para os jovens que colocam a mão na massa, são os jovens que giram em torno de 200 a 250, a depender da época do ano, né, porque isso é muito fluido e depende também do calendário dessas pessoas. O Engaja trabalha com 5 temáticas principais, que é de mudanças climáticas, biodiversidade, desenvolvimento sustentável, dentro da perspectiva dos ODS, da Agenda 2030, cidades e comunidades sustentáveis e, acho que eu esqueci uma, clima, gênero, faltou gênero. E a gente trabalha com esses 5 temas baseados em 4 pilares, que são de educação. A gente tem metodologias e formações desenvolvidas numa perspectiva de educação não formal para fortalecer e desenvolver a capacidade de jovens no Brasil todo. A gente trabalha com participação e mobilização, entendendo que para discutir e lutar por uma causa, a gente precisa mobilizar mais gente, a gente precisa chamar gente para essa causa, e também o participar, como eu falei, pode ser numa conferência internacional da ONU, pode ser num conselho municipal, pode ser fazendo uma fala numa audiência pública. A gente tem essa orientação de estar presente, de participar e se colocar nesses espaços. E, por fim, a gente tem o último pilar de atuação, que é o de advocacy, que está na essência do Engaja, pensar no ativismo como uma maneira de fazer advocacy, pensar na comunicação como uma maneira de fazer advocacy, pensar na relação com os tomadores e tomadoras de decisão, a relação do que a gente acredita e entende como sendo advocacy. Essa é uma breve introdução do que é o Engaja. Acho que a gente pode acabar discutindo um pouco mais sobre isso ao longo do GE. Muito obrigada, Mataus. Acho que ficou bem claro para todo mundo. E aí, só também reiterando o que a Ana Rosa disse no começo, já que entraram mais algumas pessoas, esse grupo de estudo está dentro de um projeto
que faz parte do Mês do Orgulho, já que a gente está, né, no Mês do Orgulho em junho do Orgulho LGBTQIA+. E o nosso projeto é a Parada Não Para, que está tendo grupos de estudo durante o mês inteiro. E no final de semana do dia 26, 27, vai ter uma programação bem especial, cheia de coisa. Então, quem ficar ainda também bem interessado, é só ver no Instagram do Engaja. E lá vai estar tudo certo, com lives, com, enfim, várias programações interessantes. Mas para a nossa conversa de hoje, que vai focar na questão LGBT+, nos fóruns internacionais e na Agenda 2030, a gente chamou dois convidados muito especiais, o Arthur Murta e o Matheus Torres, e eu, Jéssica, vou mediar. Só para dar uma organização aqui no começo, a gente combinou que cada um dos convidados vai falar mais ou menos 20 a 30 minutos. Enquanto isso, quem quiser já tiver alguma pergunta para fazer, pode colocar no chat, que no final a gente vai abrir para questões, para poder falar no microfone, mas se tiver alguma coisa já e não quiser esquecer, pode colocar no chat, que depois a gente trata dela. E aí, aproveitando, falando do microfone, acho que todo mundo já está assim, mas só para lembrar que é bem importante deixar o microfone fechado enquanto não estiver falando, para não atrapalhar os nossos convidados. Nosso primeiro convidado super especial é o Arthur, e ele tem um currículo extremamente longo, da idade dele, tenho que dizer. Talvez fique meio perdida aqui, mas vou começar falando, e aí eu peço... Desligar meu microfone, mulher, não precisa nada, Arthur tá ótimo. Precisa... Então tá, em vez de falar isso, eu vou pedir que você se apresente das características que você prefere, e inclusive, se você sentir à vontade, se você quiser falar do seu lugar de fala, porque às vezes é bem importante, principalmente nessas temáticas que a gente vai discutir hoje. Então, com você a palavra, Arthur. Obrigado, Jéssica. Eu não quis te cortar de jeito nenhum, tá? É só porque, às vezes, eu em todos esses eventos acadêmicos, sempre que entra na parte, então, vai receber agora, professor... Não desmerecendo, eu acho que, claro, dentro da universidade, a gente rala muito para construir currículo, então não é que eu estou achando que o currículo ele é irrelevante, mas eu acho que a gente gasta tempo, tanto tempo, sabe, com nananã, e eu acho que é desnecessário, mas só para não ficar parecendo que eu te cortei, assim, que você estava perdida, mulher, relaxa. Imagina, me fez um favor aqui. Enfim, gente, meu nome é Arthur, eu sou professor da PUC, professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC. O meu contato para aqui, pelo que eu entendi, foi Thalitinha, que está agora falando no chat. Eu trabalhei na Caritas em 2015, e aí, ano passado, o pessoal da Caritas me chamou para dar uma fala sobre vulnerabilidade LGBT, e aí a Jéssica assistiu, e a Jéssica me convidou, ela pediu para eu falar do meu lugar de fala, enfim, sou um homem gay. Eu, assim, para ser bem sincero, eu já não é o tema da minha fala, a gente pode falar sobre isso depois, nem sei se eu queria começar elucidando esse tipo de polêmica. Às vezes eu acho que o debate do lugar de fala, ele andou para um lugar meio perigoso, sabe? Às vezes, assim, parece que só quem pode falar... Eu não estou dizendo que você quis dizer isso, Jéssica, mas, assim, muitas vezes o debate do lugar de fala fica parecendo que, assim, só quem pode falar sobre aquilo é o sujeito. Eu acho que nós, enquanto sujeitos, temos certamente a vivência que quem olha enquanto objeto muitas vezes não tem. Mas, assim, é só para deixar claro que quando o debate de lugar de fala ele começou a ganhar força há uns anos, eu era um super entusiasta e, às vezes, eu vejo a forma como o debate de lugar de fala é guiado hoje de uma maneira muito perigosa e isso, às vezes, me preocupa. Mas a gente pode conversar mais sobre isso na sessão das perguntas. Mas, como Jéssica pediu, né, sou um homem gay, é interessante pensar que a minha trajetória inteira de pesquisa, só me apresentando rapidamente, não foi sobre gênero e sexualidade. Na verdade, a minha virada para estudar gênero e sexualidade, ela é relativamente recente, de 2017. E eu acho que isso mostra muito sobre como a academia, especificamente de relações internacionais, é uma tragédia quando o tema é gênero e sexualidade, né? A gente não olha para gênero e sexualidade. Eu fiz uma graduação, um mestrado, estou terminando agora o meu doutorado. O corona acabou com a minha vida, mas eu estou esperando para defender meu doutorado em algum momento, e durante toda essa minha trajetória, eu nunca tive uma aula sequer de gênero e sexualidade em RI, sabe?
E eu acho que isso mostra muito sobre a ausência do debate. Eu comecei a estudar gênero e sexualidade quando eu tive que dar a disciplina de teoria 2 lá na PUC, e eu disse, gente, não faz sentido dessa teoria, eu sabia que existia teoria queer, mas não sabia muito bem em RI, eu não sabia exatamente como que a teoria queer ela chegava em relações internacionais, eu conhecia só o debate mais clássico, teoria queer, e aí eu fui estudar teoria queer para relações internacionais e um mundo se abriu na minha frente, e eu estou estudando gênero e sexualidade desde 2017, mas só para, se vocês forem olhar, por exemplo, a minha trajetória de mestrado e doutorado, é integração regional, América Latina, umas coisas bem mainstream, que é um pouco e Vitor agora está me babando, ele já defendeu o TCC, né, foi aprovado, então ele pode dizer que eu sou o melhor orientador sem muito prejuízo. Ou sem parecer que está bajulando. Bom, dito isso, eu queria, mais uma vez, a entrada foi meio tumultuada, né, que eu entrei, Thalitinha! Mas eu queria agradecer muito o convite de vocês, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É uma pena que, assim, eu já saiba que a gente não vai ter tanto tempo, porque eu tenho que dar uma fala de 20 a 30 minutos, a gente depois vai ter um tempinho para conversar, eu depois também tenho atividade lá na PUC, é maravilhoso, né? Eu não vou levantar da minha cadeira, eu vou fechar uma janela e abrir a outra, e aí eu tenho depois atividade lá na PUC, é maravilhoso, mas enfim. Mas o que der para a gente avançar aqui vai ser um grande prazer. A Jéssica, quando conversou comigo, ela pediu que eu trouxesse um pouco do debate sobre população LGBT, fóruns internacionais, enfim. Eu vou tentar trazer uma fala que eu dou um panorama um pouco sobre a ausência, na verdade, com isso eu já deixo claro que a minha fala é sobre isso, sobre a ausência da população LGBT nos fóruns internacionais. Eu vou até botar aqui o cronômetro para eu não exagerar muito no tempo, beleza? Eu vou tentar ficar nesses 20 minutos, mais ou menos, e aí depois a gente pode bater um papo durante as perguntas no final. Durante a minha fala, talvez eu não olhe o chat, só porque durante esse semestre que a gente virou professor youtuber, dando aula online, eu às vezes fico meio perdido em chat, fala, enfim. Mas aí a gente pode retomar, vocês podem, se quiserem, fazendo perguntas, comentários no chat, e a gente retoma depois, ao fim da minha fala, e se também em algum momento vocês quiserem muito comentar alguma coisa, só, pedir para ligar o microfone e participar, nada muito hierárquico. Bom, dito tudo isso, quando eu comecei a estudar, né, teoria queer e tentar entender qual que é o local da população LGBT em relações internacionais, eu imagino que vocês sejam de várias áreas diferentes, não só de relações internacionais. A verdade é que o campo de relações internacionais é um campo super conservador, né? A gente passa anos na nossa graduação estudando paz, guerra, comércio, e é isso que importa, né? Por exemplo, mesmo agora, durante a pandemia de Covid-19, o tema de saúde é um tema completamente negligenciado durante a graduação em Relações Internacionais. Eu dou uma matéria que chama Saúde Global, lá na PUC também, mas essa matéria eu comecei a dar ano passado, então até ano passado não havia nenhuma disciplina na PUC que contemplasse, na verdade, uma discussão ampla em saúde. Então, eu acho que isso mostra como que o campo de RI como que várias das ciências sociais, na verdade, ainda são muito atrasadas, digamos, para estudar as nossas realidades mais pulsantes, e o campo de relações internacionais faz parte desse processo um tanto quanto atrasado. Quando eu comecei a estudar o debate sobre teoria queer, sobre gênero e sexualidade para RI, um dos textos que mais me chamou a atenção foi o texto de um cara que chama Benjamin Kahan. Ele enfim, eu vou tentar acelerar algumas coisas, porque isso implicaria, na verdade, uma explicação talvez um pouco mais ampla, mas acelerando um pouco os processos, ele olha para o mundo e ele entende que existe no mundo um sistema mundo sexual. Esse sistema mundo sexual é a ideia de que existe um modo de transmissão, difusão e produção de conhecimento sexual que é exportado do centro para a periferia. Então, ele abarca aquela ideia que a gente aprende também em relações internacionais, de que, quando a gente vai olhar para uma visão mais marxista das relações internacionais, de que o mundo está dividido entre um centro e uma periferia. Durante a Guerra Fria, falava-se sobre um centro, uma semi-periferia e uma periferia, mas eu acho que não precisa de muitas explicações, mesmo para quem não é de RI,
para entender que na estrutura global a gente tem um centro, né, países do centro ricos e poderosos, e uma periferia que acaba consumindo tudo desse centro, seja consumindo a estrutura econômica, seja consumindo as normas internacionais, que é o que nos interessa aqui hoje, né? Produção normativa internacional. Da mesma maneira como essa periferia, ela abarca, a gente aceita, né, normas internacionais, normas que são produzidas por esses países do centro, do norte global. Essa é uma pauta, vocês, eu imagino que devem ter discutido já isso. Essa é uma pauta, por exemplo, central para estudar direitos humanos, né? A gente sempre, quando a gente faz a crítica a direitos humanos, é porque a pauta de direitos humanos é uma pauta extremamente pautada, é uma pauta que vem do norte global. Então, se antes a clivagem de direitos humanos, o problema era uma clivagem leste-oeste, em que você tinha uma compreensão na União Soviética de direitos humanos, que não era a compreensão dos Estados Unidos e da Europa de direitos humanos, agora a gente tem uma compreensão de direitos humanos do norte global, que não necessariamente é a compreensão do sul global de direitos humanos. Então, a gente já está preso hoje nessa dicotomia, em alguma medida, né? E o Kahan, ele olha para essa dinâmica de centro-periferia e coloca um ponto a mais, que é a ideia de que as nossas sexualidades, a forma como a gente age enquanto seres, enquanto corpos sexuais, é pautada também por essa lógica norte-sul, centro-periferia. Ou seja, existe um centro que acaba exportando para a periferia um modo de agir sexual, uma produção, uma difusão do conhecimento sexual. Isso é central para a gente pensar também como que essas normas elas vão ser produzidas ou como que elas não vão ser produzidas, né? Se a gente olha, por exemplo, o primeiro caso reportado de homofobia no Brasil, é um caso que remonta ao século XVI, que é quando os franceses, que é uma história bastante conhecida, suponho que alguns de vocês conheçam, mas é quando os franceses vêm para o Brasil, para então, né, na colônia, no processo ainda de início da colonização, os franceses vêm para o sul da Bahia, encontram lá uma comunidade, uma aldeia indígena, percebem que havia a prática da sodomia ali, que a prática da sodomia era a ideia de homens deitando-se com outros homens. Então, identifica-se a prática da sodomia e tenta-se dar um exemplo para aquela aldeia indígena. Pega-se um índio da aldeia Tiquira, tanto que muita gente chama de índio Tiquira, muita gente acha que o nome do índio é Tiquira, na verdade era aldeia, coloca o índio dentro de um canhão e explodem o índio. E aqui, esse é considerado o primeiro caso de homofobia registrado na história, né, do nosso país, porque quando você tem o colonizador vindo e dizendo essa sexualidade praticada aqui é uma sexualidade equivocada, é uma sexualidade errada, e esse é o nosso primeiro registro, né? Veja, o poder da imagem, né? É uma figura que tinha uma prática sexual, ela é explodida dentro de um canhão, e aí você começa a moldar a sexualidade de toda uma população. Dessa maneira, a gente tem um processo de construção das nossas sexualidades em perspectiva internacional muito pautado nesse modelo europeu, né? Então, até o século XIX, havia uma pauta moral da sexualidade, ou seja, a norma internacional da construção da sexualidade era por conta da moral, né, e da religião. Só a partir do século XIX é que a gente ganha um bônus, ou, na verdade, é um ônus, né, mas, enfim. A gente ganha esse bônus que é a homossexualidade, deixa de ser uma questão moral e se torna uma doença, né? O termo homossexualidade ele não existia até 1868. Então, até o século XIX não havia o termo homossexual. O termo homossexual ele é cunhado para falar de doença. E aí o homossexual não apenas é alguém com um desvio moral religioso, mas ele é também alguém que, além do desvio moral e religioso, ele é um doente. Ele é uma pessoa com patologia e a gente sabe que isso permanece até 17 de maio de 1990, quando a homossexualidade, então o homossexualismo, sai da classificação internacional de doenças e aí a gente deixa de entender a homossexualidade como uma doença, né? Isso abre margem, inclusive, para uma discussão super interessante sobre construção de patologia em torno da população LGBT, mas eu acho que não é exatamente o foco da nossa discussão. Agora, dito isso, né, eu entro agora para falar um pouco sobre
como que essas normas se constroem no regime internacional de direitos humanos. Quando a gente vai falar sobre essas pautas que eu achei super interessante, as pautas que vocês trouxeram, que são as pautas dos GTs, meio ambiente, gênero, mesmo meio ambiente, existe o regime internacional do meio ambiente, que é quando a gente entende todas as produções de normas internacionais que convergem, ou processos que convergem em torno de um tema. Um dos regimes internacionais mais amplos é o de direitos humanos, porque no regime de direitos humanos entra tudo, entra, por exemplo, refugiados, que é o regime de direitos humanos, que é pautado na famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O tripé do regime é a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os dois pactos, né? O Pacto das Liberdades Civis e Políticas e o Pacto o Pacto Econômico Social e de Cultura. Esses dois pactos, mais a Declaração Universal dos Direitos Humanos, juntos, são meio que o coração, né, desse regime internacional de direitos humanos. Só que o regime é muito amplo, né? Então no regime entra gênero, entra refúgio, entra migrações de uma maneira mais ampla, a violência contra a mulher, e entra também população LGBT, né? Entra o debate de identidade de gênero e orientação sexual. Na verdade, entra ou não entra, né? Esse regime internacional de direitos humanos, portanto, ele não tem força de lei. Que algumas convenções que são pautadas sob a égide desse regime, algumas dessas convenções têm, por serem convenções, por serem tratados, algumas são vinculantes, logo com força de lei, logo tornam-se parte do conjunto normativo nacional, tá? Então, isso acontece para vários temas. Por exemplo, o tema de refúgio, já que Thalitinha e Jéssica estão aqui, Convenção de 51, Protocolo de 67. Essas convenções, elas são abarcadas pela legislação brasileira, mais especificamente na Lei do Refúgio, que é a Lei 9474, no caso do Brasil. Então, vejam, existe uma produção normativa internacional, e essa produção normativa tem impacto nos países, porque cria normas que fazem com que os países absorvam essas normas e ponham essas normas em práticas. Não existe isso em relação à população LGBT. Não existe norma com força de lei internacional, né? Lembrando que não existe lei internacional, né? Existem normas, e aí, à medida que elas são ratificadas pelos países, ganham essa força de lei no ambiente doméstico. Mas não existe nenhuma norma internacional com esse perfil que seja abarcado pelos países. Nenhuma. Então, uma das principais deficiências do regime internacional de direitos humanos é o debate sobre identidade de gênero e orientação sexual. Porque não existe nenhuma convenção, não existe nenhum tratado que fale e que seja aprovado pelos países e que, eventualmente, venha sendo ratificado pelos países sobre orientação sexual e identidade de gênero. Não há nenhum. Eu acho isso muito grave. A gente está em 2020, sabe? O regime, ele existe, se a gente for usar o marco da criação, porque a gente pode questionar quando que o regime se torna realidade, mas se a gente for usar o marco da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente está falando de um debate que começa em 1948. Então, a gente está há 72 anos evoluindo nesse debate de direitos humanos, e a gente não evoluiu, não vou dizer nada, né, porque é meio triste, mas a gente evoluiu muito pouco no debate de identidade de gênero e de orientação sexual. Então, quais são, talvez, os 3 principais marcos, não é, desse período? O primeiro deles e aqui a gente pode também, né, chorar um pouquinho e matar a saudade de quando a gente tinha uma política externa no Brasil. Porque o primeiro ponto, a primeira resolução, a primeira proposta de resolução votada na Comissão de Direitos Humanos, na CDH da ONU, é a chamada Resolução Brasileira. Essa resolução brasileira, ela foi pautada na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos da ONU, em Viena, em 2003, e foi proposta pelo Brasil. Então, o Brasil lá de 2003, ai que saudade, o Brasil lá de 2003, ele propõe uma resolução que seria a primeira resolução no marco das Nações Unidas sobre orientação sexual e direitos humanos. Essa resolução, que ficou conhecida como Resolução Brasileira, porque ela foi muito
patrocinada pelo Brasil, também contou com o apoio do Canadá, de outros 18 países europeus, mas essa proposta não foi para frente. Já no ano seguinte, em 2004, ela foi bloqueada por vários países. Essa proposta morre. No entanto, como a pauta começou a ser discutida, lá em 2016, a gente tem esse que certamente é o instrumento normativo mais famoso que a gente tem para falar sobre proteção da população LGBT, que são os princípios de Yogyakarta, né? Ou Yogyakarta. Enfim, cada um fala de um jeito e eu não falo indonésio, então eu não sei exatamente qual que seria a pronúncia correta do nome da cidade, mas enfim, uma cidade lá na Indonésia. E esses princípios de Yogyakarta, eles são o melhor que a gente tem, mas são princípios. Então, assim como a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, que não é um tratado, né, é uma declaração, os princípios de Yogyakarta são tentativas e eu acho que os princípios são muito bons, porque é uma tradução da discussão de direitos humanos para o debate de identidade de gênero e orientação sexual, e como que isso pode ser aplicado para a população LGBT nos mais diferentes países. Então, a ideia dos princípios de Yogyakarta é maravilhosa, assim. E os princípios, por si só, eles têm um impacto, né? Eu lembro que há uns anos teve um caso... eu devia ter digitado, né? Desculpa. Eu lembro que há uns anos teve um caso no Nepal, que eu vou ficar devendo, talvez, detalhes do caso, mas, se eu não me engano, foi um caso de transfobia que aconteceu no Nepal, não lembro. Eu lembro que teve uma treta no Nepal, e o que fez os advogados, ou seja, toda a defesa desse caso, e era um caso em que o Estado nepalês, ele tinha sido... Eu devia ter pesquisado, eu não sei se foi transfóbico, se foi homofóbico, eu realmente não lembro o caso, mas houve algum caso de LGBTfobia por parte do Estado nepalês, e aí o Nepal ele foi processado e acabou que houve uma reinterpretação da lei no Nepal por conta dos princípios de Yogyakarta, sabe? Então, assim, esse é um exemplo de que o fato de serem princípios também não quer dizer que não serve para nada. Não, assim, a gente tem um referencial internacional e isso por si só já é muito importante, isso por si só, claro, já é muito interessante, mas não é suficiente, porque é uma declaração de princípios, então você não ratifica, aquilo não entra no conjunto normativo dos países. Na tentativa de transformar esses princípios de Yogyakarta, lá de 2006, em algo que pudesse entrar na legislação dos países e que tivesse força de lei, a Argentina, dessa vez, eu sempre gosto de destacar o papel da América Latina, porque os países da América Latina, a gente quando pensa em identidade de gênero, orientação sexual, a gente pensa logo na Europa, né? A gente pensa, nossa, essa pauta é uma pauta muito avançada na Europa. E, na verdade, se a gente for tentar ver os países que estão sempre na vanguarda desse debate em perspectiva internacional, muitas vezes são países latino-americanos. A própria Conferência de São Francisco, que é a conferência que cria a ONU, houve um papel, e isso foi revelado há poucos anos, foi um estudo de poucos anos atrás, que mostra que a Carta das Nações Unidas, ou seja, o instrumento que funda a ONU, ela tem, na Carta entra a discussão de gênero, já ali em 46, né, naquele momento, entra ali a discussão de gênero, a Conferência de São Francisco 45, não, Conferência 44, a Conferência 44. Bom, mas na fundação da ONU, você tem mulheres, especificamente diplomatas latino-americanas, e mais especificamente uma diplomata brasileira, que é a Berta Lutz, e outras diplomatas latino-americanas, lutando para que a pauta de gênero já estivesse na Carta Fundadora das Nações Unidas. Então, os países da América Latina, eles têm uma vanguarda internacional para falar sobre produção de gênero e produção de temas relacionados à orientação sexual. A primeira declaração foi a Resolução Brasileira, e aí, em 2008, essa tentativa de resolução que tenta transformar os princípios de Yogyakarta em uma convenção, em um tratado, e logo, porque a gente acha que é um detalhe, mas não é, né? O fato de ser uma convenção, um tratado, faz com que os países tenham que ratificar,
e uma vez que ratifica, é um compromisso que se torna um instrumento legal interno também. Então, parece bobo, mas é uma diferença importante. A Argentina lança, né, uma declaração sobre orientação sexual e identidade de gênero, é apresentada na Assembleia Geral da ONU em 2008, tem um grande apoio de vários países, majoritariamente países do eixo ocidental, são 67 países que apoiam essa declaração da Argentina para tentar transformar isso em uma convenção, em um tratado. No entanto, a Argentina sofre uma grande oposição naquele momento, que é o governo Bush. Os Estados Unidos, eles, assim, rejeitam fortemente a proposta da Argentina. Junto com a rejeição dos Estados Unidos, vários outros países, eles entram numa ofensiva muito grande. E aí a Síria lança uma declaração, lança, na verdade, uma contra-declaração, se é que isso pode existir, uma contra-declaração que, por sua vez, conta com o apoio de 57 países, dizendo que a declaração argentina estaria apoiando atos deploráveis, como, por exemplo, pedofilia, e que o debate de orientação sexual e identidade de gênero deveria ser um debate doméstico. Então, toda essa pauta que a gente vê hoje, né, hoje há uns anos, de vários países, de, não, é a população LGBT, a população que apoia também pedofilia, etc., isso é um processo de muitos anos, é um processo que apareceu na cena internacional lá em 2008, né? A declaração da Argentina não foi para frente, os Estados Unidos mudaram a posição em 2009, com a eleição do Obama. Quando o Obama sobe ao poder, o Obama reverte o posicionamento dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos resolvem apoiar a declaração proposta pela Argentina, mas nesse meio tempo, enfim, nada tinha acontecido, a Síria já tinha colocado a pauta para frente, e desde então, a gente não teve nenhuma grande... Claro que existem várias ações pontuais, principalmente o CDH, lá em Genebra, mas desde então não houve uma grande mobilização internacional em torno do debate de identidade de gênero e orientação sexual. Eu acho que o Matheus vai falar mais sobre os ODS, mais especificamente, mas mesmo nos ODS, bom, a gente sabe que existe o debate de igualdade de gênero, ponto, né? Não existe uma discussão mais vasta sobre orientação sexual, mas eu não vou roubar a fala dele, porque eu entendo que é a fala dele. Como eu estou em 20 minutos, eu entendo que minha fala era de 20 a 30, eu não queria estourar muito isso. Eu queria, para encaminhar minha fala para o final, falar um pouco sobre um paradoxo que existe hoje nessa formação de normas internacionais, que é a África, né? A África é um caso muito, muito, muito paradoxal. Eu não sei se eu consigo projetar aqui, eu acho que eu consigo. Eu queria mostrar só um mapa. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Fica à vontade, Arthur, acho que é só compartilhar, né, a tela. Vocês estão vendo o mapa? Sim, estamos. Ótimo. Eu queria só compartilhar esse mapa para a gente pensar um pouco essas normas internacionais. Esse mapa, ele é da ILGA, eu imagino que vários de vocês devem conhecer a ILGA. A ILGA é uma organização internacional, mas da sociedade civil, né, que faz muito advocacy, inclusive, também, para a população LGBT. E a ILGA, ano após ano, ela lança esse mapeamento sobre como que são as leis, né, as leis sobre orientação sexual no mundo. Se a gente olha para a África, e aí nesse mapa, né, quanto mais azul, melhor a proteção constitucional que a população LGBT tem no país, quanto mais vermelho, pior a proteção constitucional. Na verdade, quanto mais vermelho, não apenas não há proteção constitucional, como a criminalização, né? Então, veja, a gente está falando aqui sobre proteção constitucional e não sobre qualidade de vida dessa população LGBT, porque o Brasil, por exemplo, está num tom de azul muito forte, melhor até que, por exemplo, os Estados Unidos. O México, que é um país, o México, em números absolutos, é o segundo país da América Latina que mais mata a população trans, é o México, né? Em números absolutos, o México só perde para o Brasil, e o México é um país que tem uma proteção melhor que a proteção brasileira. Então, só para deixar claro que aqui a gente não está falando de qualidade de vida da população LGBT. Está falando sobre proteção normativa, né?
Se a gente olha esse mapa, a gente vê que, basicamente, os países do Oriente Médio e da África são os países que são as regiões do globo que concentram a maior quantidade de países que criminalizam relações homossexuais ou mesmo a existência de outras identidades de gênero. Esses países em tom de ocre, a Rússia, a China, a Índia, são países que nem criminalizam, mas também não protegem, né? E os países em laranja, amarelo, vermelho, ou esse vermelho mais escuro, são países que criminalizam. Os países com vermelho escuro são os países com pena de morte. Mas nada é tão simples, né? Por exemplo, e aí, se a gente olha, por exemplo, o Irã é um país que tem pena de morte para a população LGBT. No entanto, o Irã é um dos países que mais fazem cirurgia de redesignação sexual, porque no Irã, se você for uma pessoa trans, você tiver feito a cirurgia, então ok. Então o Irã ele faz muita cirurgia de redesignação sexual. Então, só para mostrar que são relações assim bem complexas. Mas eu queria focar na África, porque a África é uma região realmente muito paradoxal. Se a gente olha para a África, a gente pensa, meu Deus, sociedades tribais, atrasadas. A gente tem aquela visão toda do orientalismo, a visão de que é o não ocidental e é o povo que, portanto, nós, ocidente, temos que levar para eles a salvação. Né? A gente tem muito essa visão quando a gente olha para a África. E a verdade é que, e aí, como eu estava falando, é uma relação paradoxal, porque hoje, vários dos líderes africanos, eles falam que a homossexualidade é uma invenção ocidental e é o Ocidente querendo implantar uma cultura na África. Então, eles se utilizam muitas vezes de argumentos até pós-coloniais para dizer, não, a homossexualidade não cabe aqui porque a homossexualidade é uma invenção ocidental. O próprio Mugabe, o Robert Mugabe, que foi ditador do Zimbábue durante muitos anos, morreu, né, ano passado. Mas ele chegou a dizer isso, assim, não sei se foi numa reunião da União Africana, foi uma reunião de outro fórum internacional, mas em algum evento importante, o Mugabe do Zimbábue chegou a dizer que era uma perversão ocidental. Então, são falas muito graves. Uganda é um país que eu estou escrevendo um artigo, inclusive, sobre Uganda, que é um país que eu estou tentando entender mais como alguns processos aconteceram lá, porque em 2014 foi aprovada em Uganda a lei anti-homossexualidade, e é uma lei que dá até prisão perpétua, em alguns casos, para a população LGBT, e é um país que teve uma virada importante, enfim, uma virada negativa importante. O que eu acho interessante a gente olhar no mapa da África, e daí entra o paradoxo, é que, por um lado, esses países, ou esses líderes de alguns países, falam que a homossexualidade é uma invenção ocidental. No entanto, a maior parte desses países, os países da África, do continente africano, que têm as piores legislações para a população LGBT hoje, são países que carregam consigo a legislação colonial, especialmente as ex-colônias britânicas. Os países que são ex-colônias britânicas carregam as piores leis para a população LGBT, porque essa criminalização que os países absorveram é uma criminalização que existia na Inglaterra. Vocês devem ter visto aquele filme, O Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing, o cara que criou o computador, é o pai da computação no mundo, e ele ajuda a Inglaterra a vencer a Segunda Guerra Mundial, porque decifra lá o código nazista e tudo mais, com a invenção do computador. E ele, após ajudar a Inglaterra a vencer a fucking Segunda Guerra Mundial, ele descobre que ele era gay, e a Inglaterra dá para ele a opção, né? Ou ele ia ser preso, ou ele ia passar por uma castração química. Como ele não queria parar de trabalhar, ele resolve passar pela castração química e se suicida 2 anos depois. Então, na prática, ele foi assassinado pelo governo inglês, né? A Inglaterra, que hoje, Londres, né, gay-friendly, paraíso, nananã, a verdade é que a Inglaterra, ela espalhou para o mundo homofobia. Na colonização da Inglaterra foi um bando de coisa, inclusive a homofobia também foi algo que foi exportado pela colonização. Como eu tenho só 3 minutos, eu queria só dar um zoom para mostrar aqui, na nossa região, eu imagino que vocês seguem vendo, né?
Aqui, no Caribe, percebam que no continente americano existem alguns poucos países que ainda criminalizam as relações homoafetivas. No caso do continente sul-americano, apenas a Guiana, que é ex-colônia inglesa. E se a gente vai olhar no caso do Caribe, Jamaica, ex-colônia inglesa, Antigua e Barbuda, ex-colônia inglesa, Barbados, ex-colônia inglesa, São Cristóvão e Neves, ex-colônia inglesa. Ou seja, a maior parte, e com isso eu paro a apresentação, esse mapa está disponível lá no site da Yuga, para quem quiser depois ver com mais calma, dar zoom no mapa direitinho e tudo mais. Ou seja, quando a gente fala sobre alguns países do mundo, a gente coloca muitas vezes esses países num local de atraso, de sociedade menos desenvolvida, e a gente olha como, a partir de uma visão ocidental, a gente olha como uma sociedade tribal e que agora o Ocidente tem que levar a salvação da inclusão da população LGBT para essas sociedades. Quando, na verdade, foi esse mesmo Ocidente que levou a homofobia para esses lugares, sabe? Não estou dizendo que a culpa da homofobia é 100% ocidental, a gente sabe que homofobia é um traço que aparece em várias outras civilizações, mas a verdade é que a forma de lei de criminalização da população LGBT, como a gente conhece hoje, em vários países, não em todos, mas em vários países, é fruto do processo de colonização. No entanto, abre-se, e com isso eu encerro a minha fala, a gente tem, portanto, uma questão, né, mundial hoje. Como que os países eles vão ser, ou seja, tendo em vista que a gente não pode avançar em pautas que sejam a exportação de um modelo ocidental, mas sabendo que existem pessoas que morrem por LGBTfobia nesses países. Quais que são as possibilidades de ação da comunidade internacional para que a gente possa, de fato, avançar numa agenda global em que a gente possa lutar para que a população LGBT seja não apenas a gente olhe como uma população vulnerável, mas que a gente vá além desse olhar de vulnerabilidade e que a gente possa pensar em proteção da comunidade internacional em torno dessa lei. E com isso bateu a minha meia hora. Eu não vou me alongar porque, enfim, não temos tempo. Matheus vai falar. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Arthur, pela sua fala. Inclusive, vou aqui destacar no chat várias pessoas indignadas e, ao mesmo tempo, muito felizes de descobrir coisas novas, antigas, no caso, mas nova para eles, sobre a questão LGBT e nos fóruns internacionais. E eu, inclusive, achei interessantíssimo, em razão do mês de junho, também passei a pesquisar um pouco mais e é meio bizarro pensar que países que a gente pensa que são para frente, né, inclusive nessa pauta, ainda estão bem para trás. Pesquisei Mônaco, que é um dos países mais ricos do mundo, ainda, enfim, não tem criminalização, né, não vai para cadeia, mas ao mesmo tempo ninguém pode casar ou ter alguma união. E Estados Unidos, a mesma coisa. Acho também interessante, aproveitando a sua fala e aproveitando o seu histórico, em pensar na questão do refúgio, que não sei se muita gente tem contato aqui, mas a questão do refúgio que você disse das convenções também, que são convenções e, portanto, são obrigatórias para os países que ratificaram elas, né? Mas, ao mesmo tempo, a questão LGBT, que muitos sabem, tem toda essa questão na África e em vários outros países de perseguição, exatamente por eles serem da população LGBT. Então, muitas pessoas têm que fugir do seu próprio país para buscar proteção em outro lugar. E mesmo países que a gente acredita que são para frente, né, ainda assim não reconhecem a causa LGBT+, como um fundamento para pedir refúgio. Então, enfim, é interessantíssimo falar sobre isso. E, Arthur, se você quiser, na hora dos debates, também falar um pouquinho, acho que todo mundo vai aproveitar. E agora, então, eu passo a fala para o Matheus, nosso coordenador do Engaja Mundo, que também já tem um currículo bem bacana. Então, se você quiser se apresentar, sinta-se à vontade. Ele vai falar um pouco mais sobre a Agenda 2030 em específico, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a pauta LGBT. Por favor. Obrigado, Jéssica. Muito mara poder ouvir o Arthur falar aqui. E deu uma saudade da sala de aula, assim, tipo, faz muito tempo que eu saí da faculdade, já me formei em 2015, em Relações Internacionais.
E, enfim, muito do que o Arthur falou está um pouco atravessado na minha fala, porque eu acho que tudo que ele fala tem uma referência histórica e que faz muito sentido da gente discutir a relação disso, obviamente, com os ODS, e como essa pauta da Agenda 2030, dos ODS, é colocada, né? Eu acho que eu quero abrir minha fala falando que eu acho que o que baseia as mazelas da nossa sociedade contemporânea é o capitalismo e a colonização. Nas falas do Arthur fica muito claro como a colonização foi um fator extremamente importante para inocular em certas sociedades preconceitos e desenvolver esses preconceitos de uma maneira muito peculiar e muito específica de cada região. Então, quando ele trouxe a questão do continente africano, de uma série de países que tem uma relação muito paradoxal com as discussões sobre igualdade de gênero e orientação sexual, é importante colocar isso como um marco relevante nessa nossa discussão aqui, né? A colonização e o capitalismo, eles baseiam grande parte, ou se não tudo, de ruim que a gente tem na nossa vida contemporânea hoje, né? Acho que também falando um pouco de mim, eu acompanhei a implementação da Comissão Nacional dos ODS aqui no Brasil, via o grupo de trabalho... Gente, eu não posso ver o chat, senão me desconcentro. Via o grupo de trabalho da sociedade civil sobre a Agenda 2030, que, enfim, o Engaja já participa desde a sua criação, desde a sua gênese, na época que chamava Grupo de Trabalho para a Agenda pós-2015, que era uma linguagem antiga para falar dos ODS. Eu também participei, junto desse grupo de trabalho, das discussões sobre a criação da Comissão Nacional dos ODS, eu já falei comissão, a Frente Parlamentar Mista, na real, que também foram movimentos que resultaram, enfim, alguns anos atrás, isso resultou na existência desses atores no Brasil, dessas entidades, dessas organizações, não sei como chamar isso, e que se propunham a discutir a implementação dos ODS no Brasil. Eu também fui coordenador do grupo de trabalho sobre gênero, aqui do Engaja, em 2017, aos trancos e barrancos. Eu coordenei o GT, que na época não tinha quase ninguém participando, era meio desesperador discutir gênero naquela época, porque não tinha gente para discutir. Eu só fui escolhido coordenador porque só tinha eu e uma amiga minha que participava, que era a Mari Monteiro, como articuladores do GT. Então, tipo, a gente acendeu a coordenação porque só tinha gente, não teve processo de escolha de transição. E foi mara, foi um super desafio, foi legal. Eu acho que tentando construir uma narrativa meio linear, assim, meio histórica, eu vou colocar aqui o meu cronômetro também, para não bater demais o tempo. Uma das coisas que o Arthur falou foi, por exemplo, sobre a Conferência de Direitos Humanos da ONU, que foi uma das conferências lá em Viena, etc. Eu acho que eu tenho que voltar para a década de 90 para explicar um pouco de onde os ODS surgem. Os ODS, tanto quanto os ODM, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram anteriores à ratificação dos ODS, são discussões que nascem na década de 90, com o que a gente estuda em relações internacionais chamado de década das conferências. Foi a época da ONU mais produtiva e mais progressista em termos de criação de declaração, de pensar propostas sobre o que a gente queria ver no mundo a partir dos anos 2000, né? A gente tem, em 1995, a Conferência de Mulheres em Beijing, a gente tem em 94 a Conferência de Cairo, a gente tem também a Rio 92, que foi a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável. Enfim, a gente tem uma série de conferências nesses 10 anos da década de 90 que fundamentam os debates progressistas que a agenda de desenvolvimento sustentável se propõe a discutir, se propõe a implementar, se propõe a se debruçar sobre, né? Então, acho que é importante dizer que na década de 90 a gente era muito mais progressista do que a gente é hoje, assim, em termos de ONU, em termos de declarações dessas conferências, pensando que naquela época, até hoje, as discussões como, por exemplo, o Plano de Ação de Pequim, que é o plano de ação que fala sobre direito das mulheres no mundo todo, é baseado ainda na Declaração de 95. A gente, obviamente, tem revisões ao longo dos anos para adaptar, para remodelar ao que a gente está vivendo
no nosso dia a dia, mas ela é completamente fundamentada no que foi discutido em 95. Uma coisa que o Arthur traz com muita força é justamente sobre a ausência do debate sobre orientação sexual e identidade de gênero nas relações internacionais, e, obviamente, isso é um reflexo disso não existir no sistema internacional. Eu vou dar um exemplo mais prático, assim, que eu acompanhei lá em 2016. Em 2016, o Engage mandou uma delegação de 7 jovens para participar da CSW, que é a Comissão sobre o Status da Mulher, que acontece lá em Nova York todo mês de março, e é a segundo evento da ONU mais antigo. O primeiro é a Assembleia Geral e depois vem a CSW. E era a CSW 60 e era em 2016. Nada mais propício do que a gente discutir desenvolvimento sustentável e a relação de desenvolvimento sustentável com as mulheres. Como a gente poderia orientar a implementação dos ODS para ter uma ótica de mulheres, de gênero, de desenvolvimento desse grupo populacional. Eu não participei, mas eu não participei dessa delegação, mas eu já fazia parte, enquanto voluntário ativo do grupo de trabalho de gênero, e eu acompanhei muito de perto a nossa criação sobre os nossos posicionamentos e os pontos de lobby que os jovens e as jovens estavam lá levando. E uma das coisas que eu acompanhei mais de perto foi justamente uma coisa que Arthur trouxe com uma coisa que aí se relacionou e eu achava que ia ter que trazer à tona a partir de mim, né? A discussão sobre sexo, é o que eu escrevi SOGI, que é Sexual Orientation and Gender Identities. Essa discussão, com esse termo específico, SOGI, que é a sigla em inglês, ela é uma discussão que ela não passa em resoluções de consenso da ONU. Tipo, na CSW 60, na CSW, lá em 2016, eu lembro que, inclusive na relatoria daquela delegação, eles colocaram isso, que a gente teve muita dificuldade de conseguir emplacar discussões sobre essa temática, porque países do bloco africano, e principalmente alguns do que Arthur citou aqui anteriormente, fizeram muita frente para isso não passar. E para quem não conhece o sistema da ONU em relação à deliberação e resolução, normalmente são feitos em consenso. Então, se não tem um consenso entre todos os atores e atrizes participantes ali, enquanto representantes de Estado, a resolução não passa, a discussão não vai para frente, então ela fica sendo sempre arrastada. E eu lembro que nessa relatoria o pessoal fala que a discussão sobre SOGI especificamente foi até o final da conferência, ao longo de 1,5 de discussão, e ela foi resolvida com países do bloco africano tendo uma reunião específica com o Antônio Patriota, que naquela época era o presidente da seção da CSW, que era o diplomata brasileiro, que foi chanceler, enfim, uma série de coisas, e que ele foi para a salinha ali para discutir, e no final das contas, SOGI não passou. De novo, ficou uma coisa muito imaterial, muito subjetiva, e, obviamente, travada, porque isso, de novo, desafia o status quo, isso desafia o avanço, no caso, desafia a existência e a manutenção do poder desses países, desses atores e atrizes que estão lá defendendo essa agenda. Eu acho que também, já trazendo mais especificamente para os ODS, tem um slogan, um lema dos ODS, que é não deixar ninguém para trás. Tentando fazer o histórico disso, é justamente por não passar nas resoluções, nas discussões, esse tipo de linguagem relacionada à identidade de gênero e orientação sexual, que os países tentam achar uma tangente para discutir isso de alguma maneira. Então, eles criam esse slogan do não deixar ninguém para trás para tentar, de alguma maneira, instrumentalizar a agenda para, de fato, não deixar ninguém para trás. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre também população LGBT, que não aparece de maneira alguma, sequer citada em nenhum dos objetivos de desenvolvimento sustentável, nem nas suas metas, nem nos seus indicadores. E, obviamente, os países teriam um trabalho de fazer esses indicadores globais serem transformados em indicadores nacionais. E se isso já não parte da norma, como o Arthur falou, por exemplo, de ter uma convenção, de ter princípios internacionais que baseiem a criação dessas leis, não é os países que vão fazer isso, né? Tipo, de bom grado. Por exemplo, o Brasil, pós-2015, né, em todas as nossas crises que vivemos até aqui, nunca vai querer, enquanto governo,
pautar o que a gente acredita que seja importante sobre a discussão de política LGBT e avanços, enfim. Uma coisa que também é importante frisar é que espaços da ONU, e principalmente conferências internacionais, como essa que eu falei, CSW, a Assembleia Geral da ONU, Conferência de Clima, é um espaço de fazer muita pose. Os países vão lá para se vender, e se vender no sentido de dizer, a gente está mara aqui, fazendo essa política, a gente está criando empregos, a gente está combatendo a violência contra a mulher, a gente está combatendo dogmas e estigmas da população soropositiva, enfim, tem uma série de poses e de, talvez, clichês que são falados em relação a debate na ONU, porque os países precisam estar, entre aspas, bem no sistema internacional, para que seja validado, para que hajam trocas comerciais, para que essas coisas relacionadas ao sistema internacional fluam bem. Então, a gente tem alguns exemplos ao longo dos anos de situações muito chatas e muito difíceis, principalmente há alguns anos atrás, acho que já no governo Temer, mas também agora no governo Bolsonaro, de, por exemplo, diplomatas saírem de sessões, se recusarem a fazer as suas falas, de participarem das discussões, porque isso é uma orientação do Estado. Tem uma coisa muito pessoal aqui também. Quando eu entrei no curso de Relações Internacionais, e acho que a maior parte da minha turma, a gente sonhava em ser diplomata, né? Tipo, nossa, vamos ser embaixador, vamos viajar o mundo, vamos viver essa vida glamurosa. Ao longo do curso, eu percebi que um diplomata, que um embaixador, ele tem um papel muito importante nos fóruns internacionais, mas ele não pode nunca ir contra a orientação do Estado. Ele não pode nunca ser, tipo, um ponto fora da curva do que o país tem como política orientadora. E eu achei isso péssimo, porque eu fiz, caralho, eu vou ser porta-voz... Nossa, falei palavrão, desculpa, vídeo. Eu vou ser porta-voz de, muitas vezes, de coisas que eu não acredito, sabe? Tipo, óbvio que eu posso fazer toda a minha discussão ali nos bastidores, e tem muito potencial e muita força para fazer isso, mas, por outro lado, eu vou estar defendendo coisas que eu não acredito. Então, isso caiu por terra quando eu fiz uma simulação do Conselho de Direitos Humanos da ONU, e caiu para mim a Conectas, e eu tinha que fazer um position paper lá, um posicionamento da Conectas sobre alguma violação de direitos humanos, e eu fui com toda a força, né, tipo, batendo nos países, vocês têm que seguir suas convenções, suas normativas, tudo isso, tipo, e eu achei que foi ali onde eu me encontrei, né. E pensando nisso também, o espaço de fóruns internacionais, ele vai servir para esses países dizerem que estão bem, que estão fazendo as coisas. Tem um documento que é referência no mundo, e também é referência no Brasil sobre implementação dos ODS, que é o relatório Luz. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é produzido pelo GT da Sociedade Civil para a Agenda 2030, que o Engaja faz parte, já contribuiu com uma série de edições, e justamente relata com a posição, com a implementação que está tendo no Brasil em relação a essa agenda. E é um documento super valioso porque ele contrapõe o documento país, o relatório que é o oficial que o país lá envia para a ONU para sair bem na fita. Acho que é uma recomendação de leitura legal, assim. O de 2018, 2019 já estão publicados, você consegue achar facilmente, e o de 2020 a gente também contribuiu, e deve sair logo também, porque a gente queria lançar isso no fórum de alto nível, mas que não vai acontecer, né, que seria agora, entre junho e julho. Tô retomando aqui as minhas anotações, porque eu me perdi divagando sobre os ODS, e acho que também já para ir encerrando, a discussão sobre questões LGBT, ela não aparece explicitamente em espaços em que os estados estão presentes, que os estados precisam deliberar. E quando aparece, como eu falei nesses dois casos anteriores, elas são barradas. Existem, sim, algumas mobilizações e movimentações, por exemplo, institucionais da ONU, como o Livres e Iguais, enfim, uma série de campanhas como essa, que ajudam a gente a engrossar o caldo sobre a importância de discutir isso.
acho que isso é legal de falar, mas também a gente não pode incorrer no erro de achar que a ONU também é um espaço, o melhor espaço possível para a gente discutir ou para a gente pautar o que a gente acredita que precisa ser pautado, porque é isso, a ONU é feita de países que têm seus interesses, que defendem seus dogmas, enfim, seus valores morais, e que a gente não pode, tipo, só se apoiar na ONU como um espaço de sei lá, de nos garantir talvez um caminho alternativo. Também lembrando que a ONU é um espaço que, na minha humilde opinião, é um espaço muito, muito complexo de se incidir, pensando que apenas o Conselho de Segurança é a instância vinculante da ONU. O que é a instância vinculante? É que é obrigatório você seguir o que aquele conselho diz. E quem está lá são países que, enfim, têm o monopólio de grande parte das riquezas do mundo, tem o monopólio das questões bélicas, armamentistas, enfim, isso tem a ver com pós-Segunda Guerra, um conselho formado para evitar grandes conflitos, enfim, esse tipo de coisa. Tem membros rotativos que o Brasil sempre quis entrar. Na época do Lula, a gente estava quase com o dedinho mindinho dele que faltava lá, mas isso não aconteceu depois, enfim, com a reorganização da política externa brasileira. Mas eu acho que é importante dizer que, tipo, a gente não pode ter esse espaço apenas como o espaço referência para a gente tentar discutir e passar as nossas políticas mais progressistas. A ONU ainda é extremamente ocupada por homens velhos, brancos, cisgêneros, sabe? Tipo, eu, de fato, não acredito que a gente vai fazer uma revolução no modo de pensar, no modo de agir, no modo de repensar as nossas atitudes enquanto sociedade, enquanto política, enquanto defesa de direitos, se a gente não tiver as populações que mais sofrem com essas vulnerabilidades representadas nesses espaços, né? Se a gente não tiver a população trans nesses espaços, se a gente não tiver as LGBT, se a gente não tiver as pessoas negras, as mulheres negras especificamente ocupando esses espaços, a gente vai ter muita dificuldade de passar pautas que nos são caras, porque as pautas que nos são valiosas para as pessoas que estão no poder não significam nada. Elas são, tipo, as pautas que a gente acredita são para essas pessoas a escória, o que eles não querem, o que desafia quem eles são, né? Então, eu acho que, assim, eu encerro para a gente tentar ter uma abertura do debate mesmo. Eu acho que a gente vai ter um debate legal aqui nos próximos minutos. E acho que é isso. Obrigada, Matheus. Muito bom ouvir sua fala. Realmente concordo plenamente com essas questões que, como até acho que a Rafaela colocou aqui, ocupa a ONU. Então, todo mundo tem que saber o seu espaço, conseguir entrar nesses fóruns de discussões importantes. E também acrescento que muito importante que o engajamento dá essa oportunidade de sermos ativistas, né? Inclusive nesses fóruns internacionais e também locais. E em relação ao ODS, como você citou, a gente teve a oportunidade esse ano, como em outros anos, mas eu particularmente nesse ano, de participar do relatório Luz, e eu ajudei pesquisando, eu acho que era no ODS 16, né, que fala sobre criminalidade, enfim, outras questões, e dentro dessa pesquisa eu tinha que entender como que estavam os crimes no Brasil, se em 2018, em 2019, em relação a 2018, o que se tinha aumentado, se tinha melhorado, se tinha tido algum retrocesso, enfim, o que estava acontecendo. E eu achei interessantíssimo que, enfim, a gente sabe que o Brasil tem poucos dados, né, poucas pesquisas de fato, mas o pouco que a gente conseguiu achar, eu acho que isso vai ser trazido no relatório quando ele estiver pronto, é que em 2019 muitos crimes diminuíram. Então, se você for pensar em roubo, em furto, assim, crimes comuns diminuíram, mas crimes de ódio aumentaram. Então, especificamente em relação à população LGBT+, mas também em relação a gênero, né, feminicídio, em relação a questões raciais, esses crimes tiveram um aumento muito grande, especialmente em 2019 e também logo depois da eleição do Bolsonaro, né? Então, enfim, é muito importante a gente pensar na Agenda 2030, e mesmo que a agenda em si não tenha colocado em pauta a questão LGBT+, e, enfim, até
parece muito forte não ter colocado, porque quando você lê o ODS 5, você fica... Dá muito bem para entender quem que eles querem que estejam lá, que parece realmente ser mulheres cis. Não tem nem um gênero empleado, né? Mulheres cis. Mas nós, sociedade civil, podemos interpretar de uma maneira e mesmo assim colocar no relatório Luz o que nós pensamos em relação à população LGBT e como ela está sendo tratada no Brasil. Enfim, gostaria de agradecer os dois muito, foram ótimas falas. Fico muito feliz de tê-los trazido aqui como convidados. E vou abrir, então, para questionamentos, debate, aflições ou qualquer comentário. Quem quiser pode abrir o áudio, né? Acho que nesse momento fica mais legal assim. Mas também, quem não se sentir à vontade ou quem tiver problema com o microfone, pode colocar aqui que eu leio. Então, vamos lá, gente. Sintam-se à vontade. Hello, tudo bom? Oi, gente, eu sou Alexandre. Durante nossas conversas com a Ana Rosa e com a Jéssica, que estava organizando, no caso, esse GE, eu fiquei um pouco perdido em relação ao tema, porque falaram sobre a questão dos LGBTs nas conferências internacionais e na Agenda 2030, e eu fiquei um pouco confuso. Tem uns 2 anos que eu faço parte do GT de ODS, né? Antes de eu entrar, eu não conhecia sobre os ODS. E aí, quando eu entrei, eu fui estudando os objetivos e tudo mais, até que a gente se deparou com o objetivo 5. Eu me deparei com o objetivo 5, que é sobre a questão de gênero. E aí eu falei assim, olha, deve ter coisa de mulher, deve ter coisa da comunidade e tudo mais, mas quando eu paro para ler o objetivo e as metas, eu fico meio que pensativo, porque eu fico pensando o que é gênero no contexto internacional, porque a gente não se sente contemplado por esse objetivo, né? E aí eu fiquei um pouco confuso de como que a gente ia tentar, sabe, trazer essa temática para esse GE. E, tipo, falar positivamente. E foi muito ao contrário que aconteceu aqui, porque muitas pessoas, nossos convidados, no caso, só falaram mal da agenda. Adoro. Porque era algo realmente que eu estava pensando de como que a gente vai relacionar os ODS com a questão da comunidade LGBTQI+, e de como que é esse cenário todo no contexto internacional. Jéssica, você pensou em recolher algumas perguntas ou a ideia é que a gente vá reagindo aos comentários? Por enquanto, eu acho que a ideia é reagindo, porque, enfim, o chat ainda não tem nenhuma pergunta, então vamos nessa, e se alguém quiser, pode se pronunciando colocando no chat, a gente vai vendo como vai. Eu entendo que a sua fala, Alexandre, é muito mais uma inquietação, quase uma angústia, né, do que uma pergunta em si, né? E eu não sei exatamente muito do trabalho, de como que vocês nos GTs operacionalizam isso. Eu imagino que o Mataus pode responder isso claramente melhor do que a mim. Mas eu acho, sabe, Alexandre, que o fato do debate sobre identidade de gênero e orientação sexual não estar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é motivo para a gente denunciar, mas eu também não acho que seja um motivo para automaticamente a gente desqualificar a existência dos ODS, sabe? Eu acho que, assim, os ODS, a forma como eles foram construídos, isso, claro, mostra, como a Jéssica muito bem falou, quem que é, ou seja, quais países estão interessados em proteger quais corpos, né? Eu que trabalho com teoria queer, a gente fala muito a parte dessa perspectiva de corpos. Por exemplo, mesmo, como eu comentei na minha fala, né, que eu estou trabalhando num texto sobre Uganda, eu vi que até recomendaram o documentário também no chat. O caso de Uganda é um caso que, na verdade, eu critico muito a ação das instituições financeiras internacionais, que é a ação que parte do movimento LGBT acha que é uma ação até positiva, assim, que é quando a lei anti-homossexualidade foi votada no país, lá em Uganda, o Banco Mundial suspendeu uma concessão, um repasse de 90 milhões de dólares que ia fazer para a Uganda, né?
E aí eu uso uma leitura teoria queer que olha essas ações dessas instituições financeiras internacionais como ações homocapitalistas. O Vitor Baldino, no TCC dele, ele discutiu homonacionalismo, pinkwashing do Estado de Israel. Então, assim, eu acho que o nosso local enquanto academia é também o local da crítica e de mostrar que, bom, a norma, ela ainda ela não contempla todos, muito pelo contrário. É uma norma que contempla certas pessoas. Quando a gente vai discutir hoje população LGBT em perspectiva internacional, a gente fala muito também do conceito de homonormatividade, que é de alguns corpos LGBTs, majoritariamente corpos LGBT cis, né? Esse é o grande ponto, e muitas vezes brancos, economicamente produtivos, etc. A norma LGBT internacional muitas vezes é feita para essas pessoas, né? Mesmo se a gente olhar os avanços que a gente teve aqui no Brasil, os avanços que a gente tem aqui no Brasil, que são avanços importantes, não são avanços para a comunidade LGBT periférica, que é a comunidade que mais sofre, né? A própria parada LGBT de São Paulo é uma parada que esse ano teve um viés um pouco diferente, mas até o ano passado era uma parada muito para direitos de algumas pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu entendo muito, Alexandre, a sua inquietação, sabe? Porque é uma inquietação que eu também fico muitas vezes, né? Mas eu acho que, assim, a ideia não é olhar para os ODS e se desiludir com eles e pensar que não servem para nada. Eu acho que é uma agenda impactante. Agora, é uma agenda que está longe de ser ideal, especialmente quando debate a orientação sexual e identidade de gênero, assim, porque é uma agenda que ignora esse debate, né? E aí a gente também leva muitas vezes a gente acha que, por tratar no ponto 5 sobre igualdade de gênero, então já, não, mas fala sobre gênero, então contempla. Mas é sobre, como Jéssica muito bem falou, uma mulher cis específica, né? Existe uma crítica feminista muito grande à pauta de direitos humanos também, por acreditar que existe um estereótipo de mulher, que ela é abarcada pelos direitos humanos. Enfim, é só reagindo um pouco à sua fala, acho que o Matheus pode falar um pouco mais. Acho que é interessante pensar nisso, como o Arthur falou, né, Aleixo? Tipo, como criar a crítica sobre isso, como desenvolver a contraposição a isso que está posto, né? Acho que isso que o Engaja faz muito bem, que é justamente desafiar a norma, desafiar onde é que a gente incide, por sermos jovens, por sermos pessoas que, enfim, são vistas como que não deveriam estar nesses espaços, e discutir isso. Obviamente que as discussões sobre isso estão também sobre a competência do Estado de desenvolver, mas isso não significa que a sociedade civil não possa se organizar e fazer frente a isso. Eu tenho as minhas questões individuais sobre a agenda dos ODS. Eu acho que ela não nos propõe uma maneira de fazer as coisas diferente, ela faz, tipo, vamos fazer isso de uma maneira mais consciente, mais, entre aspas, sustentável. O que é sustentabilidade hoje, né? Tipo, isso são questões que são importantes de ser feitas. Qualquer grande corporação, a Vale, por exemplo, tem um setor de sustentabilidade. As grandes mineradoras, enfim, as petroleiras, tudo tem um setor de sustentabilidade para deixar essas situações mais sustentáveis. Esse tipo de viés econômico, enfim, eu acho que a agenda dos ODS, ela pode sim ser uma orientação legal para a gente dar passos, mas eu não acho que ela seja uma agenda ideal no que se refere a justamente pauta do que eu acredito que deve ser uma sociedade mais justa, um mundo mais justo para todos e todas, né? Então, também, pegando um pouco do gancho do que Arthur fala, quais são os corpos que são valorizados nessa agenda, por exemplo, por esses países, por essa pauta, né? Eu acho que é legal também usar dessas artimanhas que a agenda nos oferece para também criticar, para fazer a nossa frente, para elaborar em cima e construir um fundamento mais estruturado e consolidado, e aí sim a gente consegue argumentar melhor e nos fortalecer sobre o que significa ou não significa essa agenda. Posso só pegar o gancho, aproveitando, concordando aí também com o que o Matheus falou, da parte crítica e puxando o gancho do Arthur. Uma coisa que eu vi bastante no desenvolvimento do meu TCC, ali, enquanto discutindo as práticas do Estado, enquanto políticas públicas para LGBTs, QIA+,
existe essa política implementada pelo Estado, mas você criticar, não necessariamente você está anulando essa política. E foi uma coisa que eu acompanhei muito, pessoas externas ao meu TCC me questionando sobre, então você é contra as políticas LGBTQIA+, que Israel implementa. LGBT, na época, né? Que Israel implementa. Então, você é contra isso. E, na verdade, não. Você está fazendo uma crítica sobre a construção, da forma como aquilo é construído, não como uma forma realmente de proteção dessa população, mas como uma forma de mascarar outros problemas sociais que o país acaba desenvolvendo. Então, eu acredito que é muito isso. Não necessariamente a gente criticar uma pauta, uma agenda, vai desqualificá-la. Na verdade, a gente, por meio disso, consegue intensificar a forma como os projetos são colocados dentro dessa agenda e como a gente consegue intensificar de maneira que eles realmente sejam aplicados da forma como eles vendem esses projetos. Então, acho que é um pouco trazendo mais para esse lado, né, de crítica construtiva. Vou passar agora, então, para a próxima pergunta. Lucas Soares, se você quiser fazer aqui no microfone. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Lucas, eu sou do GTODS, também do Engaje. E, primeiro de tudo, agradecer ao Arthur e ao Matheus, assim, pela exposição. Foi muito bom, assim, ter escutado nesse momento, assim. E minha pergunta é mais quase que um pedido de ajuda, assim, porque como estudante de Relações Internacionais, foi, na verdade, assim, meu primeiro contato, né, com essa discussão de, tipo, teoria queer, na perspectiva de Relações Internacionais, e o próprio assunto, né, da comunidade LGBT no tópico, né, de Relações Internacionais. E aí era um pedido de ajuda de, tipo assim, por onde começar? Existe, sei lá, algum drive com algumas referências, alguma coisa, assim, para realmente começar a estudar isso e me aprofundar? Lucas, eu não, assim, a Rafa já disse que tem um drive, então ótimo que ela tem. Eu já dizer, eu não tenho, eu posso te mandar algumas coisas, mas a Rafa já tem, então perfeito. Mas enfim, eu posso qualquer coisa mandar para a Jéssica. Tem um texto, é uma pena que seja em inglês. Eu entendo que, na verdade, isso é um grande. Existem vários problemas. O primeiro deles é uma discussão que no Brasil, ou seja, teoria queer para relações internacionais, é uma discussão que no Brasil é muito, muito incipiente. Assim, para não dizer inexistente, sabe? Existe um texto em português sobre teoria queer e RI, que é um texto que, particularmente, eu não gosto muito. Existe um texto em português, nada contra. Na verdade, o texto é uma revisão bibliográfica, enfim. Eu acho que eu acho que o texto foi um ótimo primeiro esforço, é um texto de 2014, eu acho. Mas eu acho que o debate de lá para cá ele avançou muito, e aqui no Brasil a gente realmente não tem produzido muito sobre teoria queer, né? E aí a gente entra um outro problema, que é, mesmo quando a gente produz textos aqui no Brasil, as nossas produções, elas em geral têm que ser feitas em inglês para que seja publicado. Então isso abre também um outro problema, sabe, Lucas? Mas tem um texto, que ele é um texto em inglês, que eu, toda vez que alguém me pergunta por onde começar, eu indico muito esse texto, que é um texto que eu também, o Vitor usou no TCC dele, que é um texto da Melanie Richter-Monpetit, que é um texto Everything You Want to Know About Sex in IR and You Are Afraid to Ask. Eu posso mandar para vocês também aqui esse texto. Esse texto é maravilhoso, é um texto em inglês, infelizmente, mas ele é um texto que mapeia um pouco sobre qual que é o debate de teoria queer para relações internacionais e qual que é o debate dos estudos LGBT para relações internacionais, porque são duas coisas diferentes. Tem o debate de teoria queer e tem o debate dos estudos LGBT. Em geral, o debate de teoria queer é um debate mais crítico, inclusive a várias normas internacionais, e o debate de estudos LGBT é um debate mais voltado à inclusão de direito, à busca de direitos em torno da população LGBT. Sendo muito rápido na explicação, seria mais ou menos isso, sabe?
esse texto eu acho que é um ótimo ponto de partida. Mas eu posso mandar também aqui alguns textos que eu acho que são pontos de partida interessantes. No entanto, esse é um problema, né? É tudo em inglês. Isso é uma limitação, realmente, que existe muita produção sobre teoria queer em português, muita, mas teoria queer para relações internacionais existe pouca coisa. Eu vi que o Matheus está falando, por exemplo, agora no chat sobre a Butler. Se a gente olhar, se a gente for ler a Butler, tem muita coisa da Butler em português. Né? Se a gente for olhar para a sociologia, tem muita coisa de teoria queer em português. Tem um professor aqui da Unifesp que eu adoro, estou apaixonado por ele, é o Pedro Paulo Pereira. Ele trabalha com teoria queer a partir da antropologia. Ele faz uma pesquisa aqui em São Paulo sobre população trans, que é maravilhoso. Assim. Então, mas eu acho que se a gente for tentar olhar para a partir da perspectiva acadêmica do campo de relações internacionais, realmente é muito difícil ter material em português. Tem muito material, mas tem muito material em inglês, e aí eu acho que esse texto que eu falei é um ótimo ponto de partida. Eu vou mandar 2 textos, tem um outro da Cynthia Weber também, que é um ótimo ponto de partida, Lucas. Se der tudo certo, ano que vem eu vou dar uma optativa na PUC só sobre isso. E aí eu posso mandar o programa com a ementa, porque pelo menos vai ter mais textos. Seria, na verdade, essa disciplina, na verdade, ia ser no próximo semestre já. No entanto, houve uma pandemia, e aí agora eu vou ter que dar a disciplina de saúde global manhã e noite, e aí não deu tempo de entrar nessa disciplina, que é uma disciplina, na verdade, que vai chamar Sexo e Relações Internacionais. E a ideia é discutir todas as dinâmicas do sexo no campo de RI, então prostituição, trabalho sexual, exploração sexual, enfim. E aí falar um pouco também, claro, sobre sexualidade, teoria queer. A ideia é essa, né? Possivelmente vai ser ano que vem, aí eu prometo que eu circulo ano que vem. Mas eu vou mandar os textos aqui agora, Lucas. Deve ser um babado da aula de saúde global durante uma pandemia, né? Você sabe, Matheus, que eu comecei a dar essa disciplina ano passado, né? Ano passado eu tinha que implorar para os alunos, gente, se matriculem. Eu juro que o tema é importante, que é uma optativa. Eu dizia, gente, se matriculem, eu juro como o tema é importante, venham. Esse ano, porque a matrícula aconteceu no passado, foi a mesma coisa. Gente, a matéria é legal, saúde é um tema importante, juro, venham, se matriculem. Eu ficava implorando para os alunos quererem fazer a matéria de saúde. Para o próximo semestre, a disciplina vai ser manhã, noite, teve disputa dos alunos para entrar para a matrícula. Eu espero que a gente não precise de uma desgraça como essa para que o tema de gênero e sexualidade ganhe também muita relevância, né? E legal isso, né? Tipo, eu conheço muita gente discutir a saúde global muito na perspectiva de HIV/AIDS, porque, tipo, é o hype se discutir e os movimentos transnacionais para enfrentar a pandemia e etc, né? E também como, por exemplo, o HIV/AIDS foi securitizado, né? Tipo, essa discussão foi para o Conselho de Segurança. Então, acho que é até legal também trazer isso para uma outra pandemia, que é horrível falar isso, mas, tipo, com outras abordagens. Deve ser bem interessante. Próximas perguntas. Vou passar aqui para as próximas perguntas, mas só um comentário. Eu estudo também Direito Internacional Público e a gente não espera muitos avanços, assim, que as pessoas, que autores reconhecidos introduzam essas temáticas. Só que um dos melhores, enfim, mais reconhecidos manuais de Direito Internacional Público é de alguns professores da USP, né? E eu achei interessantíssimo quando abre o livro, assim, nos primeiros capítulos mesmo, eles fazem esse recorte de qual era o direito internacional clássico, né? Então, por quem ele foi feito, e aí faz essa contextualização. Então, a gente não pode deixar, eles mesmos dizem, esses professores, que inclusive alguns já falecidos, a gente não pode deixar de esquecer que o direito é feito pelo Estado, o Estado composto de homens brancos, a questão, então, da raça, e fala exatamente da teoria queer, nos primeiros capítulos desse, obviamente, né, 1, 2 páginas, não vai falar tipo, tudo que mas eu achei interessantíssimo, não estava esperando num livro tão famoso e, assim, tão usado, básico, uma referência a isso. Então, acho que, querendo ou não, é muito pequeno, mas está mudando, né? As pessoas estão sendo obrigadas a falar sobre isso. Sim, certamente. Vou passar para a Rafaela, acho que ela era a segunda pessoa. Arrasou, eu mesma. Boa noite, gente, obrigada pelo momento, pelo espaço, foi incrível, real, oficial.
Eu tenho várias questões, assim, mas tentando ser mais sucinta. Você falou, Arthur e Matheus, porque eu sei disso, que trabalha muito com teoria queer, né, em relação à RI. Eu faço ciência política, né? Eu ainda não tive matéria de política internacional e, de fato, não conheço materiais que falam sobre isso em RI. Tenho materiais e o que eu disse que tinha lá no Drive, eu tenho uma pastinha com coisas sobre teoria queer de maneira geral, porque é uma área super, né, que está crescendo e várias perspectivas diferentes. Então, quem quer mais ou menos básico, tem alguns artigos que comentam sobre de maneira legal. Começar com Judith Butler, assim, você pode, mas é uma tarefa muito árdua, Uhum. né? Inclusive, Butler, que se reconhece hoje como pessoa não binária, né? Então, é mais uma das pessoas autoras que está vindo para o nosso clã, né? Assim como a gente tinha só o Preciado, né? Como mais mainstream, assim, de pessoa trans produzindo. E agora temos Butler também. E o que eu queria perguntar para vocês, Arthur, no âmbito acadêmico, e Matheus, no âmbito de movimentos, organizações e de política mais vivencial, da área de RI, como vocês enxergam o desenvolvimento de teoria queer em RI e se vocês conseguem enxergar o giro decolonial nesses espaços, porque é aonde eu tô chegando agora, né? Nessa pira do giro decolonial mudou muito, assim, a forma como eu me entendo e entendo as coisas. Para quem não conhece, giro decolonial é o giro ao que vários autores estão dando ao mudar o foco epistêmico, né? Não mais recorrendo a conhecimentos e teorias bastante eurocêntricas, mas resgatando saberes tradicionais de África e de América, propondo isso como uma teoria de fato que se sustenta, né? E fico pensando como é urgente que a gente coloque teoria decolonial na perspectiva de RI, né? Queria ouvir vocês como isso se dá tanto na academia quanto nas organizações. Rafa, muito interessante você trazer esse tema da teoria das perspectivas decoloniais. Eu mandei 4 textos aqui no chat para vocês, que eu acho que podem ser alguns pontos de partida interessantes. Eu mandei aquele primeiro da Melanie Richemont-Petit, mandei outro da Cynthia Weber. Esses últimos 2 que eu mandei são textos do professor Pedro Paulo Pereira, aqui da Unifesp, que eu falei, e o segundo texto chama Queer Decolonial, que é exatamente ele tentando fazer uma união entre teoria queer e o pensamento decolonial. É esse segundo texto que eu mandei, esse 340, mas o primeiro dele também é muito interessante, que ele fala que é sobre queer, que o nome do texto é Queer nos Trópicos, que ele tenta trazer teoria queer para a nossa realidade, mas lembrando, ele escreve a partir da antropologia, tá? Ele é do Departamento de Saúde Coletiva, então ele não é um pesquisador de relações internacionais especificamente, mas eu acho que ele é alguém que tem tentado, né, nesses últimos anos, trazer o pensamento queer e colocar ele à luz da perspectiva decolonial, porque, Rafa, você está corretíssimo, assim. Eu acho que a gente não tem ainda muita produção, na verdade, a gente quase não tem produção que tente unir realmente esses 2 campos dos saberes, ou seja, juntar o pensamento decolonial à teoria queer, principalmente porque o pensamento decolonial ele é uma ferramenta nossa, né, da América Latina, é uma visão, uma construção de saberes latino-americana, e o campo da teoria queer, ele é uma construção anglo-saxana. Mesmo o termo queer, se a gente for parar para pensar, não faz o menor sentido para a gente, assim. Nada, né? O termo queer, que é um termo de ressignificação, é um termo de resistência, é um termo de luta, o termo queer pra gente aqui, pra gente, o termo queer pra gente aqui não faz o menor sentido, assim, é uma palavra queer, é uma palavra vazia pra gente, historicamente aqui é uma palavra vazia, né, de uns anos pra cá, o termo vem ganhando, sim, muita potência, mas, principalmente no nosso caso, eu acho que por um veículo meio cultural, e, por outro lado, também um veículo teórico, mas, ou seja, esse componente pesado da palavra queer, porque queer é um xingamento, né? Se construiu como um xingamento. Para a gente, queer já chegou a partir da ressignificação, né? Queer não chegou para a gente como um xingamento. Queer já chega como uma parte da luta. Então, assim,
o termo queer para a gente não faz sentido. Pensar, eu acho que a grande contribuição desse encontro entre teoria, pensamento decolonial e a teoria queer, né, as perspectivas queer que sejam, porque não existe a teoria em si, né, eu acho que seria um encontro revolucionário, né, e eu acho que a gente pode, sim, aprender muito a partir desse encontro, mas, sinceramente, Rafa, é algo que eu acho que cabe a nós, latino-americanos, proporcionar esse encontro, né? Se não formos nós, latino-americanos, a proporcionar esse encontro, eu acho que o grande ponto, né? Eu acho que a grande explosão positiva do encontro é a gente transformar essa produção anglo-saxã, e boa parte das críticas à teoria queer é exatamente porque não deixa de ser, mais uma vez, o norte global teorizando sobre o resto do mundo, é exatamente para que a gente possa também encontrar ou seja, a partir dos pressupostos da teoria queer, né? Especialmente teoria queer para gênero e relações internacionais, colocar essas variáveis de gênero e de sexualidade como elementos centrais de análise para entender política internacional, economia internacional, integração regional, funcionamento da economia política internacional, que essa é a contribuição da teoria queer, né? É olhar para as instituições financeiras internacionais a partir da perspectiva queer. E aí, qual que é o ganho de colocar também as perspectivas decoloniais nesse processo? Seria uma crítica à teoria queer ou seria, na verdade, o pensamento decolonial reforçando essas leituras que a teoria queer já tem, de que você vai ter instituições financeiras internacionais ou instituições normativas internacionais que vão seguir determinando para o mundo um modus operandi do que fazer? Assim, eu não tenho como responder a tua pergunta, Rafa, porque são campos que eles ainda estão se encontrando, né? Esse texto que eu mandei do Pedro Paulo Pereira é um texto de 2015, né? Então, são textos, são campos que estão meio que começando a se encontrar nos últimos anos, e eu acho que é uma super agenda de pesquisa para mestrado, para doutorado, até para TCC, assim. Eu tive uma orientanda no passado que ela começou a trabalhar com pensamento decolonial, mas para questionar a ideia de desenvolvimento. Vocês estão falando de desenvolvimento sustentável, eu lembrei muito do TCC de Maju. Então, eu acho que o pensamento decolonial, que não é um pensamento exatamente novo, a gente já está, o quê? Uns 20, 30 anos, 20 e poucos anos, falando sobre, discutindo decolonialidade, mas eu acho que esse encontro de pensamento decolonial e teoria queer é muito novo, e eu acho que pode trazer muita coisa positiva para a gente, exatamente por tentar entender qual que é o nosso lugar na teoria queer, né? Porque a gente também não pode absorver a teoria queer como se fosse para a gente, porque a teoria queer deixa muita gente de fora, né? E aí é o nosso papel de colocar essas pessoas dentro desse marco teórico também, e aí eu acho que o pensamento decolonial contribui muito. Acho que só para complementar, acho que tem talvez até um exemplo nosso, assim, tipo, não necessariamente sobre o queer, sobre o que isso significa numa determinação sobre orientação sexual, identidade de gênero, mas muito mais a ver, tipo, como alçar pessoas que não estão necessariamente em espaços de tomada de decisão. Por exemplo, a última delegação da COP, a gente levou 3 indígenas para um espaço de conferência internacional. Acho que pensando no ativismo, pensando numa luta, isso é muito significativo, isso é muito valioso. Tipo, foi a nossa delegação com mais pessoas indígenas, já havia havido uma representação em outro momento, mas especificamente nessa, a gente teve um trabalho muito bem embasado e fundamentado para garantir que essas pessoas acessassem esses espaços, que fizessem falas em painéis, sabe? Tipo, acho que tem um viés muito, obviamente, muito acadêmico e muito científico para ser discutido sobre isso, mas eu acho que as nossas atitudes, enquanto uma organização ativista de jovens que está espalhada no Brasil inteiro, quanto mais gente que não estaria nesses espaços estiver nesses espaços, porque a gente se propõe a levar essas pessoas, a gente também faz um enfrentamento sobre essas lógicas de poder e, enfim, acho que se relaciona muito com esse final que o Arthur falou, sobre pensar desenvolvimento, questionar esses espaços, né? Acho que só de ter uma representação indígena num espaço desse questiona completamente sobre isso, né? Tipo, que a pessoa tem que sair lá de longe, do meio da floresta para ocupar um espaço desse. Por que não o inverso, né? Porque essas pessoas não vão até a floresta para ouvir esses pensamentos, esses conhecimentos, essas ancestralidades.
Obrigada, gente. Vou ler aqui um comentário da Larissa, que ela colocou no chat. Ela falou assim, sobre caminhos possíveis para a gente pensar essa encruzilhada, fico me perguntando se uma estratégia possível não seria se organizar do local para o internacional. Não sei se estou me fazendo entender, mas fico perguntando da possibilidade de inverter essa lógica ou no país. Acho que também tem tudo a ver com o que vocês disseram, né? Nesse momento também, eu não vi outra pessoa que quer fazer alguma pergunta no chat, então se ainda tiver alguém, a gente está encerrando aqui, mas por favor, uma última pergunta, se alguém tiver. Pode falar, Paulo. Só lembrando que um pouquinho antes das 8 a gente vai finalizar. Tá bom, se está com problemas nos áudios, pode mandar aqui e eu faço a pergunta. Então, a gente tem que finalizar antes das 8. Vamos fazer essa última pergunta. Eu já aproveito para agradecer todo mundo que ficou até esse momento e agradecer também os nossos convidados. Foi ótimo. Então, o Paulo já mandou aqui. Primeiro, ele agradeceu pela discussão, particularmente para ele foi muito proveitoso. Meu nome é Paulo, eu faço RI na Universidade Federal da Paraíba e estou no início do meu TCC, que tem justamente o objetivo de fazer uma crítica aos ODS, especialmente o 5, em relação à falta de pautas que atendam às questões de vulnerabilidade e do progresso social da comunidade trans feminina. Eu meio que caí de paraquedas no tema, porque gênero e RI é muito pouco tratado no curso. Mas, diante do que eu pude ter contato, eu passei a me interessar bastante. Eu gostaria de perguntar se já existe algum tipo de avanço em relação à possível inclusão dessas pautas nas metas e nos indicadores dos ODS, que estão ligados à discussão de gênero e sexualidade, mas especialmente o ODS 5. Paulo, na época que eu acompanhava tanto a discussão nacional sobre a Comissão Nacional dos ODS, que era a instância governamental que tinha uma estrutura, entre aspas, paritária de participação com setores da sociedade civil, o governo, empresas, universidades, institutos de pesquisa, os indicadores sobre os ODS, principalmente falando do ODS 5, eles não iriam cobrir as discussões sobre população LGBT, por exemplo, ou tudo que a gente falou sobre orientação sexual e identidade de gênero. Por quê? Porque isso não é interessante ao Estado. Tem uma fala de uma transativista que eu não lembro o nome dela agora, mas ela uma dessas campanhas sobre orgulho, sobre enfrentamento à violência contra pessoas trans, ela fala uma coisa que para mim marcou muito, que ela fala, tipo, o Estado só protege quando quantifica. Não tem como o Estado criar uma política pública se, entre aspas, ele não gera dados para embasar a criação dessa política pública. Então, se, por exemplo, a gente não tem um sistema nacional de monitoramento sobre violência LGBTfóbica, a gente não vai ter o Estado de bom grado fazendo isso por a gente. Por isso que a gente tem mais de 20 anos de histórico aí, a gente está em 2020 já, né? Mais de 30 anos de histórico, por exemplo, o Grupo Gay da Bahia, que faz um monitoramento sobre violência LGBTfóbica, sobre assassinatos de pessoas LGBTs. Então, a gente tem que buscar, acho que talvez tentando te responder de alguma maneira, não te dando uma resposta que acho que você queria, como a gente, da sociedade civil, acho que a Jéssica trouxe isso, de como a gente precisa incluir nas relatorias, nos documentos que a gente faz para levar para instâncias internacionais, que acho que isso é o que a gente tenta cobrir nessa discussão aqui do grupo de estudos, como é que a gente traz isso à tona, sabe? Tipo, como esse tipo de violência, como esse tipo de prática, como esse tipo de ausência de dados precisa ser elucidado em espaços como esse, como conferências, como, enfim, âmbitos internacionais de relatoria sobre tudo isso, né? Acho que talvez tentando fazer um paralelo a isso é justamente trazer
que a gente, enquanto sociedade civil, tem o papel de cobrar isso dos estados também, né? Acho que também tem uma discussão que é, se a gente também não elege pessoas LGBTs para estarem nos espaços de poder, a gente, consequentemente, não tem uma produção de políticas sobre essa população, né? Quem é que vai querer falar sobre uma travesti negra que foi assassinada, sei lá, agora há pouco, antes de ontem, sabe? Tipo, se essas pessoas não estiverem lá representadas. Eu acho que sobre essa coisa dos indicadores e metas, é uma dificuldade grande de incluir isso numa pauta de como relatar sobre isso sem que seja um interesse do Estado enquanto uma política macro. Aqui tem a Ana Lu Oliveira querendo fazer mais uma pergunta, mas antes eu quero confirmar com os convidados que eu sei que pessoas aqui têm horários, enfim, inclusive aulas por aí. Ainda dá para fazer mais uma pergunta ou a gente passa o contato para fazer depois? O que vocês acham? Principalmente Arthur. Eu disse, eu tenho que sair às 8. Então, se for uma pergunta rápida, super pode ser. O meu limite aqui é às 8, porque eu tenho que, enfim, né? Nalu, se você quiser fazer, então, em um minutinho sua pergunta, a gente tenta responder no final. Dá-lhe, Nalu! Tá bom, obrigada. Primeiramente, agradecer, foi realmente muito incrível esse GE. E, bom, eu queria fazer uma pergunta. Eu tive o privilégio, assim, de estudar gênero em uns três semestres da minha graduação, apesar de ser aquele estudo bem ainda ocidental, bem feminista branca, etc. E tive uma vez um contato com a teoria queer, em uma apresentação que eu fiz para uma aula de sociedade civil. E quando eu estava no CA, a gente tentou trazer essa discussão para dentro da universidade, mas ainda é muito incipiente, não tem muito interesse por parte dos alunos. E aí eu queria saber como é que a gente consegue fomentar esse interesse, porque a partir do momento que os alunos eles criam esse interesse, as pessoas criam esse interesse, é mais fácil a gente abrir esse debate, né? Bom, é isso. Ai, Nalu, a tua inquietação é a minha. É a minha inquietação há muitos anos, assim, na verdade. Como... Porque uma coisa que eu percebo em absolutamente todas as minhas matérias, todas, assim, pode ser a matéria do que for, em todas as minhas matérias eu dou um jeito de enfiar uma aula de gênero e outra aula de sexualidade. Pode ser a disciplina que eu tiver que dar, eu dou um jeito de enfiar a pauta, assim, porque eu acho que é uma forma de você começar a mostrar para os alunos, e não é que eu enfio, assim, uma aula aleatória, né? Eu crio conexões com aquele tema, e eu acho que é uma forma de começar a mostrar para os alunos que, essa pauta, ela faz sentido em qualquer disciplina de relações internacionais, sabe? E até hoje não teve nenhuma matéria em RI que eu dei que eu não consegui fazer uma ponte com gênero e sexualidade. Eu acho que uma forma da gente fomentar isso nas pessoas é a gente mostrar que quando a gente fala sobre gênero e sexualidade, a gente está falando de uma pauta separada, Ciro Gomes identitária, sabe? Eu não estou criticando o PDT, mas sabe aquela fala dele? Primeiro todos e depois identitário, sabe? Eu acho que a gente tem que mostrar que, e nisso foi um ponto, eu acho que a parada da LGBT de São Paulo, como eu disse, essa virtual, teve sim essa crítica, e eu acho que é uma crítica que faz todo sentido de ter abandonado vozes clássicas, né, vozes históricas do ativismo LGBT aqui da cidade de São Paulo, mais especificamente. Chegou uma coisa que eu achei muito positiva da parada online, pelo menos a parte que eu assisti, é que eles estavam o tempo inteiro lembrando que, bom, democracia, para você chegar numa democracia, você tem que levar a população LGBT consigo. Então, eu acho que uma forma, sabe, é a gente mostrar que o tema de gênero e sexualidade, teoria queer, por exemplo, que ainda tem essa coisa de sem escrever isso, sabe, essa coisa assim. Eu acho que é a gente mostrar que, no fim das contas, a gente não está falando de uma pauta desconectada, não é que a gente está falando de uma agenda separada, a gente está falando de uma forma de se pensar todas as políticas públicas, porque o pensamento queer, ele é um pensamento também interseccional. Então, a ideia de que você tem que levar consigo todos, de que não adianta você olhar apenas para a população LGBT, mas tem que olhar para a população LGBT marginalizada, periférica. Então, assim, é mostrar que a teoria queer, que é uma teoria de difícil compreensão, você lê, você pensa, não entendi nada. Você sabe aquele meme, de tipo, aquele tweet de estou há 15 minutos lendo um texto, faço humanas, estou há 15 minutos lendo o texto e me sinto não alfabetizada, sabe aquele meme? É muito Butler, né? Então as pessoas desistem, assim, Então eu acho que eu acho porque
em dado momento aqui, acho que agora somos 16 pessoas, mas eu acho que nós, 16, 30 pessoas que fazem parte desse grupo de estudos, a gente faz parte de um local muito privilegiado, como você muito bem falou, Manalu. Você teve o privilégio de passar 3 semestres discutindo gênero, né? Tem pessoas que não têm paciência de uma aula de 3 horas discutindo gênero. Uma coisa que eu percebo em todas as minhas matérias, quando eu dou aula de gênero, é que é uma aula que é muito esvaziada de homens, assim. Toda vez, em qualquer disciplina que eu vou dar, eu não faço chamada em nenhuma das minhas matérias, né? E toda vez, quando eu vou dar aula de gênero, é uma aula que as mulheres vão em peso, as pessoas LGBT, as mulheres cis, hétero vão em peso, as pessoas LGBT vão em peso, e os homens hétero faltam à aula, saem mais cedo, não se interessam. E eu acho que isso também é um trabalho, e aí eu acho que entra um outro local, né, saindo um pouco do debate acadêmico, entrando um pouco no trabalho de vocês, que é o papel do ativismo. Não dizendo que academia e ativismo são desconectados, mas eu acho que é o papel também do ativismo, é meio que lembrar o Terry, quem sou eu para dizer qual é o papel de vocês, mas assim, eu acho que eu também me vejo como ativista. Eu acho que nosso papel enquanto ativista é mostrar o tempo inteiro que essa pauta não é uma agenda desconectada, sabe? É uma agenda parte fulcral para evoluir em qualquer outra agenda, inclusive na agenda democrática, sabe? Democracia não é eleição, democracia não é o que a esquerda tradicional quer, que é primeiro desenvolvimento e aí depois pautas identitárias. Não tem como pensar desenvolvimento se o desenvolvimento ele acaba oprimindo determinadas populações, né? E eu acho que isso é algo que a teoria queer ela traz muito bem. Só para complementar, Nalu, acho que isso tem muito a ver com, tipo, trazer o interesse para as pautas que a gente trabalha, né? Tipo, você é uma das pessoas que sempre participou do GT de Gênero e você viu que em muitos momentos a gente tinha pouquíssimas pessoas debatendo isso. Como, por exemplo, a gente tem no próprio Engaja Mundo uma série de mulheres que são mulheres líderes e elas nem sequer se reconhecem nessa discussão sobre gênero. E isso é, tipo, isso é comum, porque acho que às vezes é mais fácil, como o Arthur falou, você ir para uma discussão, por exemplo, como mudanças climáticas, como cidades, etc., e se esquecer da sua identidade enquanto um indivídua, né? Acho que isso é importante, e acho que uma coisa que talvez seja legal de pensar é como é que a gente reverte essa lógica de como é que a gente passa e tenta mobilizar sobre essa temática. Ao invés de a gente fazer um seminário sobre feminismos, a gente fazer um seminário sobre masculinidades. E trazer, tipo, o que é que isso significa para o homem, para o masculino, e a relação dele com a pessoa, com a sociedade, enfim. Acho que talvez pensar a tática por um outro ângulo, isso sempre me ajuda, por exemplo, na escrita de projeto, em pensar uma narrativa para alguma coisa, é tipo, como é que eu construo essas discussões a partir de outro ângulo? Como é que isso já foi feito até aqui? E como é que eu posso fazer diferente para chamar, sabe, tipo, pelo menos a tentativa. Se aquela minha tentativa me traz 5 pessoas que nunca estiveram naquele espaço, já é um super ganho, sabe? Tipo, não é porque tem 5 ou 6 ou 4 pessoas, mas isso já é valioso, já é um passo. Essas pessoas geram rede, conectam outras e outras, e isso gera saber, gera conhecimento, gera ativismo. Fico feliz que Tudo para mim, eu amei. Fico feliz que a gente está terminando desse jeito, né? Essencial até do Engaja Mundo, mas com uma experiência ativista, que acho que todo mundo aqui tem que ter, e, enfim, as pessoas aqui no chat também, até uma discussão aqui nossa, pequena, de 2 horas, parece ter aberto muitas portas e mentes, e acho que é isso que é importante, né? Independentemente do número de pessoas. Jéssica, posso dizer só uma coisa? O Paulo foi o Paulo Pedro da UFPB. Ai, meu Deus, desculpa. Paulo. Eu não respondi sua pergunta quando você fez, porque eu acho que essa pergunta de ODS era uma pergunta Mataus. Eu não tinha absolutamente nada a contribuir com ela. Então, só para não parecer que eu ignorei sua pergunta, mas eu fiquei muito feliz de saber que você faz o UFPB. Eu fiz faculdade de João Pessoa também, mas eu fiz na UEPB. Quando eu fiz graduação, o curso da UFPB estava começando, e ainda ia começar a primeira turma, e aí eu fiz a graduação na UEPB. Na verdade, eu amei, eu preciso muito ir, mas eu amei ouvir vocês, porque eu ouvi vários sotaques não paulistanos, assim. Nada contra, tá, Jéssica? Mas, assim, a gente fica... Mas eu, Jéssica, Vitor, enfim, não sei quem mais é paulistano aqui, mas eu tô tão acostumado a falar, ouvir sempre o sotaque de São Paulo. Para mim, enquanto nordestino, né, eu sou de Maceió, fiz faculdade de João Pessoa, vim para São Paulo para fazer meu mestrado.
Então, tá numa chamada dessa e ouvir tantos sotaques não paulistanos, para mim é uma coisa incrível. É isso aí. Isso é o engajamento. Maluco. Muito obrigado pelo convite, gente. Obrigada, gente. Obrigado a você. Até uma próxima e boa semana para todos. Beijo. Beijo. Foi incrível, gente. Obrigada. Pra gente. O que você disse, Arthur? Eu disse boa semana do orgulho pra gente. Ah, sim. Boa semana. Tudo pra Lembrando que a parada não para. O final de semana terá a programação do Engajamundo. Um beijo. Beijo, gente. 26, 27, 28. Não percam.